Como já falei, o Criciúma precisa vencer hoje, por se tratar de um confronto direto na briga pela permanência. E falando em briga pela permanência, esta será a primeira partida de 3 em sequência que o Criciúma terá contra equipes que lutam contra o rebaixamento. E pelo que o Criciúma já mostrou contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o Botafogo, contra o Inter, contra o Cruzeiro, que são equipes que brigam na parte de cima da tabela, é possível sonhar com 9 pontos em 9 disputados. Fala, torcida carvoeira! Hoje é dia de Tigre, hoje tem Criciúma em campo pelo Campeonato Brasileiro, hoje tem Vitória e Criciúma pela 15ª rodada do Brasileirão. Confronto direto de equipes que subiram da Série B na temporada passada e que hoje brigam pela permanência na Série A. Todo o meu respeito à torcida do Vitória, mas hoje é jogo pro Criciúma ganhar. Mas antes de falar da partida de hoje, te informo que este vídeo tem a parceria com a Pizzaria La Masseria. Você já imaginou um lugar onde a pizza é deliciosa e quem é sócio do Tigre tem desconto? Pois é, este lugar é a Pizzaria La Masseria. Na La Masseria você encontra um buffet repleto de variedades de massas, lasanhas, risotos, saladas e muito mais. Pizzas com sabores diferenciados como a pizza de sushi, a pizza Big Mac e também tem sorvete, açaí e fondue à vontade. A La Masseria atende todos os dias das 19 horas até as 23 horas em Içara. Pizzaria La Masseria, simplesmente sensacional. Hoje, o Criciúma tem pela frente uma partida de 6 pontos. Confronto direto na briga pela permanência. E como já falei várias vezes, se o Criciúma quer permanecer na Série A, ele no mínimo tem que ser melhor do que as 3 equipes que subiram com ele da Série B e mais uma. Então, a partida de hoje não é aquele tipo de partida em que a gente fala: mas se empatar fora de casa tá bom. Perder fora de casa é normal. Não, nada disso. Hoje é jogo para vencer. E esse tem que ser o único pensamento do Criciúma: vencer ou vitória. O Criciúma vem de um ótimo resultado no meio da semana, venceu o Cruzeiro na última rodada dentro do Majestoso pelo placar de 1-0. Resultado esse que fez o Tigre começar essa rodada na 12ª posição com 16 pontos, 4 pontos à frente da primeira equipe do Z4. O Criciúma vive um bom momento no campeonato, vem de 2 partidas jogando dentro de casa, um empate contra o Internacional e a já mencionada vitória contra o Cruzeiro. 2 jogos onde o Criciúma não fez um bom primeiro tempo, mas após as mexidas do Tencate, o Criciúma melhorou e conquistou o resultado. Contra o Internacional estava perdendo de 1-0, conquistou o empate e contra o Cruzeiro conquistou a vitória. E isso, na minha opinião, é muito bom, porque mostra que o Tencate conhece a equipe que ele tem e que ele consegue achar alternativas no jogo mesmo quando lhe faltam peças. Já o Vitória vem de 2 derrotas, uma contra o Atlético Paranaense dentro de casa e a outra no meio da semana contra o Corinthians. E nesta derrota contra o Corinthians no meio da semana, o Vitória estava conquistando pelo menos 1 ponto até os 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol da derrota. E com essa derrota para o Corinthians, tanto o Vitória quanto o Corinthians terminaram a rodada com 12 pontos. Porém, o Vitória na frente do Corinthians por conta dos critérios de desempate. Ou seja, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Corinthians o primeiro dentro do Z4. E por mais que a diferença entre Criciúma e Vitória sejam de apenas 4 pontos, a situação do Vitória é um pouco mais complicada, porque está próximo da zona de rebaixamento e tem 2 partidas a mais que o Criciúma. Como já falei, o Criciúma precisa vencer hoje, por se tratar de um confronto direto na briga pela permanência. E falando em briga pela permanência, esta será a primeira partida de 3 em sequência que o Criciúma terá contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Hoje, contra o Vitória fora de casa, na próxima quinta-feira contra o Fluminense dentro de casa e na próxima terça-feira, no dia 16, contra o Corinthians fora de casa. Serão 3 confrontos diretos contra o rebaixamento. E pelo que o Criciúma já mostrou contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o Botafogo, contra o Inter, contra o Cruzeiro, que são equipes que brigam na parte de cima da tabela, é possível sonhar
com 9 pontos em 9 disputados. E sim, eu estou otimista. Eu acredito que o Criciúma possa vencer essas 3 partidas e conquistar os 9 pontos. Na pior das hipóteses, o Criciúma conquista 7 pontos em 9 disputados, o que será muito bom também. O retrospecto entre Criciúma e Vitória é equilibrado. Em 32 partidas disputadas, o Criciúma venceu 10 partidas, enquanto o Vitória venceu 12, e outras 10 terminaram empatadas. Já o retrospecto do confronto, onde o Vitória é o mandante, não existe equilíbrio, mas sim uma boa vantagem para o Vitória. Em 16 partidas disputadas, o Vitória venceu 9 partidas, empatou 5 e o Criciúma venceu apenas 2 partidas. Sendo que uma dessas vitórias do Criciúma foi na Série B da temporada passada, onde o Criciúma venceu o Vitória por 1-0 lá no Barradão, com gol de Fabinho. Para a partida de hoje, o Tencate ainda não poderá contar com o zagueiro Wilker Angel, que estava servindo a sua seleção lá na Copa América. A seleção da Venezuela já caiu fora, é verdade, mas para este confronto, o Wilker Angel ainda não estará à disposição. Acredito que na próxima quinta, contra o Fluminense, ele já estará em campo. Além da ausência de Wilker Angel, o Tencate não poderá contar com Felipe Viseu e Tobias Figueiredo, que estão no departamento médico, e também com o atacante Alano, que na última rodada contra o Cruzeiro recebeu cartão vermelho e agora cumpre suspensão. Como teve poucos dias de treinamento, eu acredito que o Tencate não vai fazer grandes mudanças em relação à equipe que venceu o Cruzeiro na última rodada. Sendo assim, o provável time que entrará em campo hoje contra o Vitória conta com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Alisson Maia e Trauco na defesa, Barreto, Felipe Mateus, Marcelo Hermes e Mateuzinho no meio-campo, e no ataque, Arthur Kaique e Bolazier. Se essa escalação se confirmar, teremos a manutenção da dobra pela esquerda e Felipe Mateus entre os titulares. Para a partida de hoje, o trio de arbitragem vem do Rio de Janeiro com Bruno Mota Correia, que será auxiliado por Luiz Ragazzoni e Thiago de Oliveira. E no VAR, a arbitragem mineira com Emerson de Almeida Ferreira. Vitória e Criciúma se enfrentam hoje às 18h30 no estádio Manuel Barradas, o famoso Barradão lá em Salvador, na Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida esta que terá transmissão do Premier. Como já falei, hoje o Criciúma precisa vencer. É um confronto direto na briga pela permanência e o momento do Vitória no campeonato é pior do que o do Tigre. Mas é sempre importante lembrar que nada está ganho e que não existe partida fácil na Série A. Por mais que existam mais prós do que contra para o Tigre nesta partida, o Criciúma precisa entrar focado e atento contra o Vitória. O Criciúma não pode ir lá e trocar figurinhas com o Vitória. Precisa ir lá e vencer. Voltar com os 3 pontos e mais distante do Z4. E o meu palpite na Estrela Bet é vitória do Criciúma, igual na temporada passada, 1-0 para o Tigre. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!